Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora do dia você estará ouvindo este áudio ou vendo este vídeo. Eu me chamo Imani Rocha. Moro em Limeira, São Paulo. Quero compartilhar uma experiência incrível que eu tive e continua sendo incrível para mim até hoje, porque foi um divisor de águas na minha vida. Porém, eu não tenho como comprovar tudo o que aconteceu comigo, porque foi totalmente espiritual. Eu dou graças a Deus pelo canal da irmã Ângela, porque ela não teve frescura comigo. Aqui não precisa ser de ministério ou denominação A ou B para ela ouvir. Não precisa seguir doutrina A ou B, conservadora ou não, para ela nos ouvir e nos dar credibilidade e oportunidade. Enquanto algumas pessoas me chamaram de doida, ela me ouviu. Por isso, eu quero agradecer logo agora e não no final. Obrigado, irmã Ângela. Que Deus te abençoe, multiplique sua renda, te dê fartura, saúde, muitos anos de vida a você e a sua família. Amados, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, hoje, porque antes, desde a minha adolescência, eu era ateia, incrédula, blasfemava das coisas de Deus. Quando eu era pequenina, meus pais se separaram. Houve uma luta judicial pela minha guarda e meu pai usou de muitas mentiras para ganhar a minha posse e ganhou e me levou com ele. Mas quem me criou foi minha avó, a mãe de meu pai. Minha avó era espiritualista. Acreditava e praticava muitas coisas que não tinham nada a ver com Deus. E me levou junto com ela, me ensinou essas coisas. Eu cresci dentro da casa da minha avó, vendo e ouvindo muitas coisas. Inclusive, eu via vultos. Eu me acostumei a ver vultos pela casa. Cresci falando com espíritos e sendo auxiliada por eles. Minha avó dizia que eles eram amigos, companheiros, auxiliadores e que estavam ali para nos ajudar, que eu não temesse. Então, foi assim. Quando cheguei na adolescência e juventude, eu tinha muito a ajuda dos espíritos. Eu fazia umas coisas quando queria conquistar algum rapaz. Fiz namorado de colegas minhas se apaixonar por mim. Isso me dava uma falsa sensação de autonomia e autossuficiência. Enquanto eu oferecesse o que os espíritos queriam, eu também conseguia o que eu queria e estava tudo bem. Acho que não preciso falar aqui as coisas que eu fazia. Não preciso contar, porque eu não quero ensinar nada para ninguém. O ponto não é esse. E para falar a verdade, eu nem queria dizer nada sobre isso, mas foi uma época da minha vida, aconteceu. E é necessário às vezes eu contar alguma coisa para as pessoas entenderem do tamanho do buraco de onde Deus me tirou. A figura de Deus, para mim, não existia, pelo menos não da forma que eu entendo hoje. Mas naquela época eu também não me importava. Não me importava se Deus existia, porque se ele existisse, era como um juiz, para me julgar e me condenar pelos meus atos. Por isso, eu nem queria pensar nisso. Mas sempre que eu podia, eu xingava Deus. Xingava Deus e xingava também os crentes.
principalmente os que falavam que serviam a Deus. Eu ficava pensando assim: servir? Imagina, servir? Ser servo? Ora, que trouxa! Eu quero é que alguém me sirva. Eu lá quero servir ninguém, não quero sofrer, eu quero é ganhar. Isso eu falava por conta de tudo que os espíritos prometeram que me dariam, e eu acreditava neles. Até quando eles disseram que meu príncipe encantado estava para chegar. E realmente ele chegou. Chegou com os mesmos traços físicos que eles falaram. E ele era lindo. Nessa época eu devia ter uns 23 anos. Mas esse homem que chegou na minha vida era lindo. E com uma ótima condição financeira. Nos casamos e aí depois eu comecei a sofrer com ele. Ele começou a beber demais, fumar demais, começou a querer sair sozinho e brigar comigo por isso. Mentia para mim para viajar só, me traiu, até que eu descobri que ele era casado, ou melhor, havia sido casado e estava casado no período em que nós nos conhecemos e começamos a namorar. Foi durante o namoro que ele se divorciou, escondido de mim, para poder casar comigo. Eu fiquei revoltada com aquilo, sofri demais. Uma coisa eu tinha comigo, que eu nunca faria na minha vida, jamais, e era namorar com um homem casado. E eu acabei fazendo isso, sem saber. Ele deixou uma mulher e 3 filhos por mim. Quando eu soube, quase enlouqueci. Então, me separei dele, depois de tantas mentiras, e fiquei com um pé atrás com os espíritos, porque aquele homem não era príncipe encantado coisa nenhuma, era sim um mentiroso da pior espécie. Decepcionada com aquele casamento falido e com a minha religião, eu já estava fazendo planos de passar para outra religião, onde as coisas eram mais profundas e onde eu poderia entrar em contato com seres espirituais de mais poder e mais autoridade. Foi bem nessa época que eu tive o acidente. Eu tive um acidente e foi assim. Eu estava em casa à noite e resolvi fazer uma pipoca e ver um filme. Fui na cozinha ligar o fogão, que era elétrico, e ao ligar levei um choque. Eu estava descalça. Mexi na tomada descalça, mas eu sempre fiz isso. Sempre ligava os aparelhos na tomada descalça e nunca havia acontecido nada. Então, eu liguei. Só que daquela vez foi diferente. Eu recebi uma descarga de energia. Foi muito ruim e muito rápido. O que eu lembro é de ter sido jogada de costas na parede. E ao abrir os olhos, vi a luz do teto da minha cozinha e depois eu apaguei. Só que pouquíssimo tempo depois eu abri os olhos de novo e me vi de pé, junto da parede da minha cozinha. Só que quando eu me virava para olhar a parede agora era um portal aberto. Um portal com as pontas de cima arredondadas. E tinha 2 criaturas, horrível, uma de cada lado desse portal. E essas criaturas, cada uma delas segurava uma lança, como se estivessem assim guardando aquela porta. Eu não queria entrar, ficava olhando para aquelas criaturas e para aquele portal e começava a chorar. Mas eu entendia que eu teria que entrar.
Um dos monstros falou para mim: "Isso lhe cabe." Eu, então, sem ter o que fazer, entrava chorando por aquela porta. E não questionava. Eu não questionava porque no fundo de mim eu sabia que ele estava certo. Aquilo me cabia. Ao entrar, então, eu começava a ver um espaço amplo, mas escuro. Tudo escuro. E à medida que ia caminhando, eu ouvia pessoas chorando. O chão era de pedras. Pedras e areia. Eu podia sentir, apesar de não poder ver. E o que me chegava aos ouvidos me deixava perplexa. Ouvia pessoas dizendo assim: "Por que alguém não me impediu de fazer isso? De mentir, de adulterar, de roubar, de me prostituir?" Eram lamentos, lamentos de pessoas que eu não conseguia ver, mas conseguia ouvir. Quero deixar isso bem claro aqui. Eu não via nada. Ao contrário de outras pessoas que disseram que desceram até aquele lugar e viram muitas coisas, eu não vi nada, mas ouvi. E o que eu ouvi já foi o suficiente para eu tomar a minha decisão. Eu não vi ninguém, mas eu ouvia o choro e conseguia sentir a angústia e o desespero. Ouvia barulhos de chicotes e gritos. Ouvia uma voz esganiçada que dizia: "Vai, me expulsa, crente. Me repreende em nome do teu Deus. Crente mentiroso, crente corrupto, crente imoral. Tu és uma piada." E o chicote estalando, e uma pessoa gritando e chorando. Quando ouvi isso, eu sentei, com medo de continuar caminhando. Eu estava tremendo de medo, mas o medo que eu sentia era algo fora do normal, que me paralisava. Eu tinha medo da escuridão, medo de continuar caminhando, medo daquele lugar, medo daquelas coisas, daquelas pessoas e do que poderia me acontecer dali por diante. Tinha medo daquela escuridão se dissipar de uma hora para outra e eu ter que ver aquela cena, daquele monstro batendo naquela pessoa e a pessoa apanhando. Eu não queria ver aquilo. Foi aí que, agachada e tremendo de medo, eu ouvi uma voz perto de mim. Era um ser que parecia estar agachado também para falar ao meu ouvido. E quando ele começou a falar, eu reconheci a voz. Era a voz do mesmo Espírito que falava comigo aqui na terra. O mesmo que havia prometido o meu casamento, o meu príncipe encantado. Aquela fase da minha vida que foi um fracasso. Quando ele começou a falar, eu pude sentir o hálito podre, horrível. E ele começou a dizer que eu nunca sairia dali, porque eu era uma adúltera e havia destruído um casamento. Ele começou a me acusar de várias coisas que eu sabia que havia feito. E eu sabia que eram verdade. Ali eu comecei a entender que existia um Deus. E eu estava longe dele. Naquela hora, eu desejei ser até escrava de Deus. Ser qualquer coisa, aceitaria qualquer condição, se ele somente me tirasse daquele lugar. Nesse instante, aquela criatura leu meu pensamento. Não me perguntem como isso aconteceu, eu não sei. Mas ele leu meu pensamento e falou: ele não vai te socorrer. Você não é dele. Você não acredita nele. Você não é crente. E ele não se importa com você. Ninguém se importa. Você está sozinha. Eu só chorava, morrendo de medo. Mas foi aí, nesse ponto, em que eu acordei. Quando abri os meus olhos, estava dentro de uma ambulância, sendo levada para o hospital.
mas acordei tão apavorada que meu corpo estava tremendo, eu estava suando. Havia uma atendente dentro da ambulância, cuidando de mim, e eu contei tudo para ela. Ela era uma socorrista e me ouviu tudo que eu contei. E depois ela orou comigo. Ela era cristã e foi ela quem me levou a Cristo. Ali eu entreguei minha vida a Jesus. Ela foi até o hospital, o caminho todo, segurando a minha mão e cantando louvores para que eu me acalmasse. No hospital, eu só fiz alguns exames. Fiquei em observação por uma noite, tomei um soro, mas voltei para casa logo no dia seguinte. Nem marca na mão em que eu levei o choque eu tinha. Voltei para casa ótima. Parecia que nada tinha acontecido comigo. No dia seguinte, procurei uma igreja e tratei de começar a me congregar. Hoje eu fico me perguntando por que Deus me mostrou crentes no inferno. Não sei. Eu fico pensando que quando eu não era cristã, eu ficava observando os crentes e os seus erros e as coisas que as pessoas falavam dos cristãos. Acho que Deus quer que eu seja uma crente reta, não quer que eu seja qualquer crente. Ou seja, se é para ser crente, é para ser crente de verdade. Porque eu vi crentes que não eram crentes de verdade no inferno apanhando. E não vale a pena ser crente para terminar a nossa trajetória naquele lugar. Na verdade, todos aqueles pecados que vi aquele demônio mencionando naquele lugar, era tudo o que eu já havia feito, era tudo o que eu já havia sido. Deus sabe quantos feitiços eu fiz para conseguir coisas e pessoas que de outro modo não seriam meus. Isso não é roubar? Trouxe uma pessoa para a minha vida através de práticas ocultistas, mudando assim a trajetória natural que Deus teria para a minha vida. Isso não seria adulterar? Desde muito jovem, nunca houve limites para mim. Comecei uma vida íntima muito cedo e tive muitos parceiros. Isso não é se prostituir? Nunca tive pudor em mentir se isso me trouxesse algum benefício. E nunca me podei enganar alguém se precisasse. Eu não tinha escrúpulos. Fazia qualquer coisa para me beneficiar. Eu não tinha moral. Eu era imoral. Por fim, aquele demônio estava dizendo que aquele crente era uma piada, ou seja, aquilo era uma pregação. Um crente, um cristão que faz todas essas coisas ou alguma delas, não é um crente, é uma piada. O que eu entendi é que para escapar daquele lugar, teria que abandonar todas aquelas práticas e ser uma cristã genuína. Isso eu entendi. Logo, o que salva não é exatamente se dizer crente. Crente até o diabo é. O que salva é ser obediente, ser reto, ser fiel, estar em Cristo. O Senhor disse: se vós estiverem em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres, e meu Pai o fará. Logo, estar em Cristo é sair do mundo. Acredito que aqui na terra eu era tão rebelde e tão cega espiritualmente falando, tão incrédula, que talvez jamais eu aceitasse se alguém tivesse vindo pregar para mim. Foi preciso o Senhor me levar naquele lugar, e ali eu ouvi aquelas coisas e o Senhor me revelou. E eu voltei de lá, decidida a não voltar mais. Realmente, Jesus é o Senhor e Ele sabe como faz na vida de cada um. Foi assim que Ele fez na minha vida. E eu já quero agradecer mais uma vez
a oportunidade, minha irmã, e que o meu pequenino testemunho diga algo para você. E que Deus esteja contigo, em nome de Jesus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.